Nós vamos dar continuidade. Eu sou o pastor Almir. Espero que vocês tenham o desejo de conhecer a palavra de Deus. E dando continuidade, no vídeo anterior sobre o milênio, falamos que vamos receber 3 tipos de galardões diferentes. O primeiro galardão a respeito das 7 coroas no tribunal de Cristo. A primeira coroa é a coroa da vida, a segunda é a coroa da justiça, a terceira a coroa da alegria, a quarta é a coroa incorruptível, a quinta é a coroa para aqueles que derem até mesmo um copo de água para os discípulos de Jesus, a sexta coroa são as coroas que as pessoas, são vestimentas brancas, e a 7ª coroa fala a respeito das 9 vestimentas espirituais e pedras preciosas, que alguns receberão como galardão sobre as suas vidas. E nós poderíamos aqui dar o exemplo da vida do apóstolo Paulo. Eu acredito que o apóstolo Paulo deva receber aí, no mínimo, 9 vestimentas espirituais. Mas agora nós vamos dar continuidade e vamos entrar para falar propriamente do milênio. E se as pessoas que estiverem aqui presentes quiserem fazer alguma pergunta, ou depois aquelas que virem o vídeo, manda aí as suas perguntas. Vamos falar sobre Daniel 12, 11 e versículo 12. Versículo 11. A abominação desoladora haverá 1290 dias. E o versículo 12 diz: bem-aventurado que espera e chega a 1335 dias. Esse versículo está dizendo que feliz é aquele que vai chegar em 1335 dias. Por quê? Por causa dos 1260 dias que fala a respeito dos 3 anos e meio a respeito da grande tribulação. Então o milênio começa dizendo assim: aqueles que passarem pela grande tribulação serão felizes aqueles que participarem do milênio. E agora nós vamos começar a falar propriamente do milênio. Nós vamos ver que parte do planeta Terra e Jerusalém, e o templo em Jerusalém será destruído na Guerra do Armagedon ou na Terceira Guerra Mundial, e será restaurado, tanto parte do planeta Terra, quanto Jerusalém, quanto o templo em Jerusalém. E o milênio é a formação de novas famílias, novas comunidades, e as nações serão como gafanhotos sobre a terra. O milênio é um período de 1000 anos de forma literal sobre o reinado de Jesus Cristo como Messias, estabelecendo o reinado na terra, conforme Gênesis 49:10 diz: não se apartará de Judá o cetro, a vara, o governo do Messias sobre todas as nações. Apocalipse 2, 26 e 27. Ao vencedor darei autoridade sobre as nações, para governar com cetro de ferro, e darei a estrela da manhã. Quem participará do milênio? Nós precisamos estar cientes da seguinte forma: quando acontecer o milênio, vai ser uma minoria que vai sobreviver da grande tribulação. Isso é de corpos naturais, corpo de carne. E sendo a minoria, aqui agora eu vou falar quem vai participar do milênio. São aqueles que vão ter corpo natural e aqueles que Jesus já arrebatou a igreja e que vão ter corpos glorificados. Então, quem participará do milênio? Primeiro, Mateus 27, 51, 52, 1 Coríntios 15, 20.
Jesus ressuscitou e um grupo de judeus ressuscitaram com Jesus. Então, aqueles judeus que ressuscitaram com Jesus participarão do milênio. Segundo, a igreja que será arrebatada. E sendo arrebatada, ela vai estar com Jesus Cristo na guerra do Armagedon. E a igreja arrebatada, de que forma ela vai ser arrebatada? Tem duas situações. A primeira situação é aqueles que têm corpo natural serão transformados seus corpos em corpos glorificados. E aqueles que dormem em Deus, as sepulturas serão abertas e eles ressuscitarão com Jesus. Terceiro, quem vai participar do milênio? As primícias da grande tribulação, que 144 mil israelitas eunucos. Quarto, quem participará do milênio? Os sobreviventes das nações de judeus e gentios na grande tribulação, que terão corpos físicos e naturais, que sobreviverão no julgamento das nações. Mateus capítulo 25, de 32 a 40, e o versículo 32 diz: todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. E dirá o rei aos que estiverem à direita: benditos os que possuírem por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, tive preso e foste-me visitar, era estrangeiro e me hospedaste-me, e estava nu e me vestiste. E estes irão para a vida eterna e outros irão para o tormento eterno. Então, uma das coisas que a gente tem que estar ciente é o seguinte: o milênio vai começar do zero. Jesus vai pegar o cronômetro dele e vai zerar. Ele vai fazer o julgamento das nações, e ali aqueles que sobreviverem no julgamento das nações, as pessoas que passarem no julgamento para viverem a vida eterna, eles vão dar continuidade à vida natural, à vida de carne, à vida humana. E agora nós vamos falar a respeito do segundo galardão. No tribunal de Cristo eu falei a respeito do primeiro galardão. Agora nós vamos falar a respeito do segundo galardão. O que é o segundo galardão? O cristão receberá no julgamento do tribunal de Cristo a posição de governo no reino milenar. Mateus 5,19, Mateus 11,11, Mateus 13,43, Mateus 18,1, Apocalipse 2,3, 26, 27. Darei autoridade sobre as nações com cetro, e as regerá e reduzirá em pedaços, através daqueles que receberem galardões, autoridade, governo para governar, não somente o planeta Terra, mas também todo o universo. Reinaremos em países, estados, cidades e bairros, e nem todos os salvos terão posição de governo. Vai ser distribuída posições de governo. Nem todos os salvos vão ter posição de governo para governar bairros, cidades, estados e países e o universo, a galáxia, porque aqui fica até um assunto aqui interessante. Quero que você aí mande a sua resposta, se você acredita que existe vida em outros planetas ou não, só existe vida no planeta Terra. Eu estou dizendo aqui, pelo que eu acredito, que existe vidas em outros planetas. E aqueles que receberem posição do governo para reinar no milênio, aqui no planeta Terra, também vai reinar no universo. E eu gostaria de saber,
Se você diz que acredita, legal. Se você diz que não acredita, manda aí para mim alguns versículos que possa contradizer, né? Algumas pessoas que acreditam que existam vidas no universo. Eu acredito que existe vida no universo, conforme o ser humano está vivendo aqui no planeta Terra. Eu acredito que existem outros seres humanos que estejam vivendo em algum lugar do universo. Então fica aí uma questão para a gente refletir, analisar e colocar a nossa posição. Pode colocar aí que nós não vamos brigar por causa disso, tá bom? Nós respeitamos a opinião da vida das outras pessoas. Não é porque às vezes a gente pensa de forma diferente que nós vamos dizer que somente a nossa posição é a correta, que aquilo que nós estamos pensando que é o correto, dando continuidade. E os que tiverem posição de governo, tem mais um detalhe aqui interessante: reinarão com o anjo do registro ou o anjo da guarda, que te acompanharam a vida toda, desde o seu nascimento até a sua morte. Então eu estou dizendo aqui, somente sobre o milênio, que vai ter posição de governo. E tendo posição de governo, você não vai reinar sozinho. Você vai reinar com o anjo do registro ou o anjo da guarda. Você que escolhe. Você que escolhe. Estou te dando aí uma oportunidade de você escolher para o seu coração, para a sua vida. Se você acredita que tem um anjo do registro ou um anjo da guarda, que te protege, que está junto de você. Então, quando você for reinar, eu tenho uma novidade para o seu coração. Não é somente você que vai reinar, você vai reinar junto com o teu anjo da guarda. Então, começando aqui nas 10 características do milênio, eu vou falar a primeira característica do milênio. Isaías 65, 9 em diante. Eu vou lendo os versículos devagar. Eu reduzi em 10 características e, de certa forma, a gente vai dar alguma pincelada a respeito de cada versículo. Então, a primeira característica que eu quero dizer aqui a respeito do milênio, que diz: e produzirei da descendência de Jacó e de Judá um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Esse versículo está falando, está dizendo a respeito do herdeiro que possuirá os montes. Esse herdeiro tem nome, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E diz: herdarão a terra com os seus servos e habitarão a terra. Só que a gente precisa entender o seguinte, que no milênio, aqueles que sobreviverem de corpos naturais ou carnais, eles vão viver em corpos carnais ou naturais. E aqueles que vão governar no milênio, conforme eu já disse, esses também terão corpos glorificados, e terão aqueles que também vão governar sobre corpos naturais, que Jesus vai dar autoridade para a vida deles, vai escolher, vai selecionar, e eles vão governar sobre bairros, sobre cidades, sobre estados e sobre países. O versículo 10 diz: e Sarón servirá de curral de ovelhas, e o vale de Acor, lugar de repouso de gado. Então o milênio está dizendo que vai ser um lugar onde haverá repouso. Conforme nós dissemos antes de começar a falar a respeito do milênio, vai ter a restauração da terra, vai ter a restauração de Jerusalém e vai ter a restauração do templo de Jerusalém. E por causa disso, vai exercer uma paz na terra. Jesus vai governar sobre um governo de paz, de autoridade, de ferro,
ele vai governar com punho de ferro, mas em contrapartida vai ter paz na terra. E somente o governo de Jesus pode proporcionar paz na terra. E o versículo 16 diz: porque já estão esquecidas as angústias passadas e estão encobertas diante dos meus olhos. E o versículo 17 diz: porque crio nova terra e não haverá lembrança das coisas passadas e nem mais se recordarão. Versículo 19 diz: e em Jerusalém nunca mais se ouvirá voz de choro e clamor. Número 20, não haverá mais criança de poucos dias e nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos e o pecador que será amaldiçoado por não querer ter o conhecimento de Deus. Então a palavra de Deus está dizendo que a criança não morrerá mais na sua, não morrerá mais como criança, mas ela terá dias fartos. E somente aqueles que não quiserem, porque as nações vão se propagar como gafanhotos sobre a face da terra, e aqueles que nascerem e que não desejarem ter o conhecimento de Deus, será amaldiçoado e morrerão no mínimo. Esses que não desejarem ter o conhecimento de Deus com 100 anos, Deus não vai obrigar ninguém a servir a Jesus, mas aqueles que desejarem, eles viverão 1000 anos, mas aqueles que não desejarem, eles serão amaldiçoados e viverão 100 anos. E o versículo 21 diz: edificarão casas e habitarão, plantarão vinhas e comerão dos seus frutos. Tudo aquilo que eles fizerem, tudo aquilo que eles realizarem, tudo aquilo que eles plantarem, eles colherão do seu fruto, porque a terra foi renovada. A terra vai dar os seus próprios frutos para a alimentação dos povos. E tudo aquilo que eles plantarem, a terra dará o seu fruto para sustento dos habitantes da terra. Versículo 25. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi, e o pó será a comida da serpente, porque não fará mal no meu santo monte. Então o que a palavra de Deus está dizendo? Que não haverá maldição no santo monte de Deus, não haverá maldição no planeta Terra, não haverá maldição sobre Jerusalém. Por quê? Porque a serpente não terá força para fazer dano nenhum àqueles que desejarem ter o conhecimento de Deus. E o lobo habitará com o cordeiro, e o leão comerá palha com o boi, e eles não procurarão devorar uns aos outros. Isaías 66, versículo 22 diz: porque nova terra terá prosperidade na minha presença. Versículo 27, nós ainda estamos falando somente sobre a primeira característica. 23, na lua nova, no dia de adoração, virá toda a carne a adorar perante mim. Então a palavra de Deus está dizendo que haverá prosperidade na terra, haverá prosperidade em Jerusalém e haverá prosperidade no templo em Jerusalém. E na lua nova as nações virão adorar a Deus, na presença de Deus, no templo em Jerusalém. Agora eu vou falar sobre a segunda característica. Alguma dúvida aqui na primeira característica? Porque eu tive que incluir todos os versículos junto, porque senão ia ficar
as coisas confusas. Agora eu vou falar sobre a segunda característica. Isaías 2, de versículo 2 a 4. E virão muitas nações ao monte do Senhor para aprender os seus caminhos, as suas veredas e a palavra de Deus. Então as nações virão a Jerusalém, aprender dos seus caminhos, aprender das suas veredas e aprender da palavra de Deus. E em contrapartida, a igreja no milênio será uma igreja missionária, que estará levando o conhecimento de Deus para todas as nações, mas não por imposição. Pelo contrário, sempre dentro de uma voluntariedade, nunca por imposição. Miqueias 4, de 1 a 3. Nos últimos dias, no monte da casa do Senhor, concorrerão a ela os povos, subirão à casa de Deus, para que nos ensine os seus caminhos, porque de Sião e de Jerusalém sairá a lei, a palavra do Senhor. Versículo 3. E converterão as suas espadas em enxadas, as suas lanças em foices, e uma nação não levantará espada contra outra nação, e nem aprenderá mais a guerrear. A palavra de Deus diz que no milênio as nações não guerrearão mais entre as outras nações. Pode perguntar. Não, pastor, não é uma pergunta, só um comentário aqui, até a Fala irmã... um pouquinho mais alto. Só um comentário aqui, a irmã Rose, do irmão Oliveira, né? Ela colocou aqui que ela acha um pouco difícil de compreender esse tema, e ela colocou aqui que não acredita, eu creio que ela está dizendo aqui a respeito do que o senhor falou, tá. se há vida em outra terra. Isso. E ela disse que não acredita aqui. Tá? Amém. Quero dizer para a irmã que a gente respeita, concordo com as duas coisas que a irmã disse. Primeiro, que ela não acredita, não tem problema, nós não vamos brigar por causa disso. Agora, uma coisa eu digo, quando a gente passar do lado de lá, você vai ficar de queixo caído e vai falar assim: Deus, eu não acredito, o Senhor não revelou todas as coisas que estão escritas na tua palavra. Deus revelou aquilo que era do interesse da salvação para o nosso coração, para a nossa vida. E segundo, o milênio, é verdade. Não só o milênio, né? A grande tribulação, o milênio, e a respeito das coisas agora que a gente vai falar daqui para frente, é um pouquinho difícil. Então a gente tem que ter uma boa base bíblica aí, para tentar entender, mas eu quero aconselhar você a fazer uma coisa. Não tente colocar isso dentro de uma ordem cronológica, que daí você vai ficar mais confuso ainda, aí que você não vai entender mesmo. Então, por isso que nós estamos indo devagar. Agora nós estamos na segunda característica. Mas eu queria saber de vocês, só a irmã que tem opinião própria, o resto não tem? Ou todo mundo concorda comigo? Pode colocar aí, não concordo, não tem problema nenhum. Nós não vamos brigar por causa disso. Continuando na segunda característica do milênio. Isaías 11, 6 a 9, Oséias 2, 18, Zacarias 9, 10. As nações converterão as suas espadas em enxadões, lanças em foices, e transformarão as armas de guerra em ferramentas agrícolas. Então a palavra está dizendo que as nações transformarão as suas espadas em ferramentas agrícolas, e eles não guerrearão mais entre si. Por quê? Porque quem está governando agora com cetro de ferro é Jesus Cristo de Nazaré, que está implantando a paz. E repito aqui, essa paz só pode acontecer no milênio. Fora do milênio, a gente vai ficar esperando a vida toda e nunca vai acontecer.
Dando continuidade, Isaías 35, 9. Não haverá animais ferozes. Os animais serão domesticados. A serpente e o escorpião, ao invés de tentar morder você e trazer você à morte, eles não terão forças. Então, eles serão domesticados. Zacarias 3, 4. E habitarão, aqui outra situação. E habitarão, que eu já disse lá atrás, e habitarão velhos, levando um bordão por causa da sua idade avançada. 5. Crianças brincando nas praças. Versículo 12. A terra será fértil, a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, os céus darão o seu orvalho. 20. Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas nações, e os habitantes de uma cidade irão a outra cidade dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão na orla na veste de um judeu e dirá: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, esses versículos a respeito de Zacarias, capítulo 28, versículo de 20 a 23, diz que os povos das outras nações pegarão na orla de um vestido de um judeu e vai puxar e vai dizer assim, nós desejamos adorar a Deus no monte em Jerusalém, juntamente com vocês, nos permita conhecer Deus. A segunda característica, alguém tem alguma pergunta? Vou para a terceira característica. Isaías 30, 29, Zacarias 14, 16, 21. Todos os que restarem das nações, que vierem contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa do tabernáculo, realizarão festividades com tamborins, harpas e píferos. No milênio de todas as festas que Deus determinou que o povo de Israel fizesse por gerações, uma vai prevalecer. É a festa do tabernáculo, que todas as nações terão que ir no milênio festejar, juntamente com Israel, essa festividade, com tamborins. Pelo menos aqui deve ter outros instrumentos, mas 3 instrumentos não vai faltar: tamborim, harpa e pífaro. E todos vão tocar tamborim, harpa e pífaro, vão adorar, vão exaltar o nome de Deus, e por que não dizer, até mesmo dançar na presença de Deus. A quarta característica, Isaías 32, de 1 a 2. E será aquele varão, que é Jesus Cristo, um esconderijo contra o vento, contra a tempestade, contra os ribeiros de água em lugares secos, furacões e tsunamis. Então a palavra de Deus diz que Jesus será um esconderijo contra o vento. No milênio não vai ter vento desordenado, desequilibrado, sem que seja dominado. Não terá tempestades que não sejam dominadas, e os ribeiros de águas fartarão os lugares secos. Não terá furacões e não terá tsunamis, porque tudo estará no controle das mãos do Cordeiro de Deus. Até mesmo a natureza, coisa que os homens não podem fazer e nem realizar. A quinta característica do milênio, Jeremias 31, 12.
a terra será como um jardim regado, onde virão a Sião buscar o trigo, o mosto, o azeite. Então a terra produzirá com fartura o trigo, o mosto e o azeite. Quando eu digo terra aqui, eu não estou falando somente as terras em Jerusalém. As terras no planeta Terra, elas produzirão com fartura o trigo, o mosto, mas a palavra de Deus diz que na terra de Israel haverá com fartura, e todas as nações poderão buscar em Israel, que será mais farta até mesmo de que outras terras das outras nações. Isaías 30, 25. E haverá em todo o monte alto outeiro elevado ribeiros e correntes de água. Então uma coisa comum que vai ter no milênio vai ser fontes de água, ribeiros de água com fartura, águas que regarão a terra. Isaías 35, 1, 2. O deserto se transformará em lugares secos, e exultará e florescerá como a rosa. Então, não vai ter sequidão que não seja do controle de Deus, porque a natureza estará no controle do Cordeiro. E somente o Cordeiro tem poder para controlar a natureza. A sexta característica, Isaías 30, 23. Então se dará chuva sobre a semente com que semeares a terra. Haverá pão da novidade da terra, e a terra será fértil. E o gado pastará em pastos verdejantes, e os bois, e os jumentinhos, e os cordeiros, e os bezerros comerão grão puros e com farturas. Então no milênio, você não vai ver aqueles animais esqueléticos morrendo de fome, ou até mesmo o ser humano morrendo de fome, como a gente vê nos dias de hoje, conforme as nações tentam controlar e não conseguem, e não tem domínio, e não conseguem controlar, e não conseguem dar alimentação para sustentar toda a população mundial. No milênio será pelo contrário. As nações serão mais reduzidas, mas estará sobre o governo do milênio, e não haverá pessoas humanas esqueléticas de fome, e nem animais esqueléticos de fome, mas terá alimentação com fartura, lembrando para aqueles que desejarem ter o conhecimento de Deus. A sétima característica, Isaías 65, 20. Não haverá nela mais criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. 22. Porque os dias do meu povo serão como os dias de árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. Então a palavra de Deus diz que no milênio as pessoas viverão como os dias de árvores. Tem árvores que vivem mais de 1000 anos, né? Nós temos nos dias de hoje, mesmo a terra estando poluída da forma que se encontra, nós temos árvores que duram milênios. Agora imagina no milênio, a terra restaurada, a semente restaurada, a terra restaurada, a árvore restaurada, o fruto restaurado. Certamente ela viverá mais tempo. Pode falar. Pastor, o senhor falou aí, né, a respeito do... até na primeira característica, né? O senhor até falou, você já está na sétima, eu sei. O senhor falou a respeito das pessoas que vão viver o milênio, né? O senhor falou aqueles que vão governar e aqueles seres humanos naturais, que vão viver uma vida natural. Isso. Vai ser possível, ainda assim, o ser humano estando no milênio, eu creio que a gente já falou até nisso em umas outras aulas, praticar a maldade, né? Sim.
Satanás ele vai estar preso no milênio. Isso, mas, porque a partida, o homem não deixa de ser pecador pela sua natureza pecaminosa. É interessante o senhor... É interessante o senhor falar isso, né? Porque às vezes a gente tudo acha que é o diabo, né? E você vai ver, o diabo vai estar preso, mas ainda assim o ser humano vai conseguir praticar a maldade, né? E não vai aceitar. Mesmo vendo todos esses benefícios que estão acontecendo, mesmo tendo toda essa frutificação, toda essa bênção, tudo no controle do Cordeiro, mesmo assim as pessoas ainda não vão desejar. Tem alguns que não vão desejar ter o conhecimento de Deus. E em contrapartida eles vão morrer com 100 anos. A nona característica, Isaías 11:6, Isaías 33:24, Isaías 35:6. E morador nenhum dirá, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. A nona característica diz que não vai ter enfermidade, não vai ter doença. Por quê? Porque o povo será absolvido da sua iniquidade. Mas diante daqueles que desejarem ter o conhecimento de Deus e realizarem a vontade de Deus, mas aqueles que não desejarem ter o conhecimento de Deus e não fizer a vontade de Deus, a vida deles vão ser ceifadas. Então, todos aqueles que não viverem segundo a vontade de Deus, ainda as coisas vão, por exemplo, a morte, a fome, o senhor falou aí, as enfermidades vão ter domínio sobre ele. Exato. Ainda veja bem, nós vimos aqui que no milênio não vai ter fome, não vai ter fartura. Mas por que em algumas vidas eles vão ser amaldiçoados? E sendo amaldiçoados, eles terão sobre os seus corpos naturais as enfermidades e as doenças. E em vez, por exemplo, de ter uma terra que eles possam produzir, que eles possam ser inteligentes, usar a sua inteligência em seu benefício, em benefício da sua família, eles não usam a inteligência que eles têm, que Deus dá para todo aquele que tem uma mente sadia e saudável, e eles destroem a sua própria vida, a sua própria família, e se destroem até com doenças, até chegar à situação de morte. Então a morte ainda vai ter no milênio. A nona característica, eu já disse, agora para finalizar, a 10ª característica. Em Isaías 30:26 diz, e será a luz da sua lua como a luz do sol, 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. A palavra de Deus diz que a luz da lua e o sol será 7 vezes maior, será mais claro, 7 vezes maior do que nós já temos conhecimento nos dias de hoje. No milênio será dessa forma. Por quê? Porque eu acredito que Deus vai estar preparando aí uma nação, um povo, porque Deus vai vir habitar com o seu povo. E depois, não aqui em corpos naturais, mas em corpos glorificados, é o que nós vamos ver a respeito do 3º galardão. E agora, mais alguma pergunta sobre as 10 características do milênio? Essas são algumas das 10 características do milênio, porque o milênio, na realidade, é complexo, é difícil, é um mistério. Então, é evidente que nós podemos ter outros versículos bíblicos e outras características. Pastor, em continuação àquilo que a pastora Fernanda falou,
em Isaías capítulo 65, versículo 12, aqui fala: também vos destinarei a espada, e a todos vós encurveis a matança, porquanto chamei-a e não respondeste, falei e não ouviste, mas fizeste o mal, parece aos meus olhos, e colheste aquilo que não tinha prazer. Entendeu? Então a desobediência vai acontecer, a desobediência continuará mesmo no milênio. E diz assim: pelo que assim diz o Senhor, versículo 13, pelo que assim diz o Senhor Jeová, eis que os meus servos comerão, mas vós padecerei fome. Eis que os meus servos beberão, mas vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos cantarão por terem o seu coração alegre, mas vós gritareis com tristeza de ânimo. Eu uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito. Quer dizer, isso, por causa da desobediência, eles vão ver ainda o acontecimento do milagre na vida, nos corpos naturais, né? Por aqueles que obedecem ao Senhor. Exato. Aqueles que obedecem ao Senhor vão receber todos os benefícios do milênio. Aqueles que são desobedientes vão colher a desobediência no milênio. E Deus ainda está sendo compassivo, né? Porque aquele que não desejar ter o conhecimento de Deus no milênio, ele viverá uma vida amaldiçoada, em desobediência, ainda está no lucro, né? Para viver 100 anos, ainda está bom até demais. Então, nós falamos aqui a respeito do milênio. Em primeiro lugar, nós falamos a respeito do tribunal de Cristo sobre as 7 coroas. Agora, no segundo galardão, nós falamos que Deus dará galardão, governo, para governarem no milênio. Governarem bairros, cidades, estados e países. Tanto aqueles que são de corpos naturais, quanto aqueles que têm corpos glorificados. E agora, nós falamos, para entendermos direito, que no milênio, quando for começar o milênio, Deus vai julgar as nações. Mateus capítulo 25. Os que colocarem à direita serão ovelhas, os que colocarem à esquerda serão bodes, e as nações vão começar tudo pelo começo, tudo de novo, mas as nações se multiplicarão como gafanhotos, e elas terão as suas opiniões próprias. Aqueles que desejarem ter o conhecimento de Deus, vão querer ter o conhecimento de Deus. Aqueles que não quiserem ter o conhecimento de Deus serão amaldiçoados. E agora eu vou falar do terceiro galardão. Qual é o terceiro galardão? Mas antes de falar a respeito do terceiro galardão, eu quero dizer o seguinte: eu preciso pelo menos que uma pessoa mande uma pergunta nesse sentido. Quero perguntar para você: você acredita em anjo de guarda, sim ou não? Manda aí na pergunta para mim, tá bom? Anjo de guarda ou anjo do registro, é a mesma coisa. O terceiro galardão, Apocalipse 19, 7. Nós vamos falar: vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi permitido que vestisse de linho fino puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E mostrou a cidade santa, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Tinha a glória de Deus, semelhante à pedra de jaspe, cristal resplandecente. Jó 14, 2 diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Refere-se à quantidade de pessoas num determinado lugar. Quero explicar aqui esse versículo, porque muitos interpretam de forma errada. A palavra de Deus diz:
em João 14:2, Jesus dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus estava se referindo, relacionado a essas moradas, não como casa, nem como prédios, porque tudo que fala na palavra de Deus, como casa ou como prédio, está falando do nosso corpo, que o Espírito Santo vem habitar no nosso coração, na nossa vida. E em João 14:2, Jesus estava dizendo que na casa do Pai há muitas moradas. Não significa que há muitas casas, não significa que nos céus há muitas moradias, muitos prédios, não quer dizer isso. Essa palavra, no original, tanto no hebraico quanto no grego, ela está dizendo que se refere à quantidade de pessoas num determinado lugar. Então, o que Jesus estava dizendo era o seguinte, na casa do meu pai há muitas moradas, muitas pessoas. Por exemplo, 500 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas aglomeradas num lugar. Um exemplo, 5.000 aglomeradas em outro. Não que o corpo glorificado precise de uma casa para dormir e descansar, porque depois na frente a gente vai ver que corpo glorificado não dorme, que corpo glorificado não descansa, que corpo glorificado não precisa descansar. O seu espírito é renovado. Mas vamos por parte. Agora que eu quero que vocês entendam, que o terceiro galardão que Deus tem para distribuir, diz aqui, vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi permitido que a esposa vestisse de linho fino, resplandecente, porque são as justiças dos santos. E agora vem a minha esposa, e mostrar-te-ei a cidade, a Santa Jerusalém, que desce do céu, que tinha a glória de Deus semelhante a pedra de jaspe e cristal resplandecente. Então Jesus está dizendo que tem para a noiva do Cordeiro, que vai participar das bodas do Cordeiro, que tem uma cidade, uma nova cidade Jerusalém, uma nova Jerusalém, e diz que que a glória dela é semelhante a pedra de jaspe, cristal resplandecente, e não é uma história de carochinha, mas é uma realidade. Jerusalém existe e está no céu e tem até as suas dimensões, que nós vamos ver aqui no decorrer desse estudo. Então eu quero dizer que a Nova Jerusalém é uma realidade, não é história de carochinha, mas é uma história, uma veracidade que existe, já está preparada no céu de Deus para a sua esposa, que é a sua igreja. 1 Coríntios 3:9 diz, os cooperadores de Deus são lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 12, edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, de madeira, de feno, de palha, são obras que representam as diversas vestimentas para o corpo glorificado, conforme nós já vimos no estudo anterior sobre o tribunal de Cristo e sobre a 7ª coroa, sobre a respeito de vestimenta que a noiva do Cordeiro vai vestir. Pode falar, pastora Fernanda, pode perguntar. Pastor, é uma pergunta aqui da irmã Rose. Né? O senhor está falando aí já das vestimentas, tudo. Ela perguntou aqui, pastora, qual a diferença do anjo de registro e o anjo da guarda? É o mesmo. É o mesmo? Isso.
Você pode escolher, ou é anjo da guarda ou anjo Mas o que é o anjo do registro? Ou tem a possibilidade. É o mesmo anjo? É o mesmo anjo, ou tem a possibilidade. Por exemplo, de dia fica o anjo do registro. Aí ele sobe, vai lá e escreve no livro todas as coisas. Aí vem o anjo de guarda e continua com você. Você é guardado 24 horas por dia. Ah, tá. É o mesmo anjo. O anjo da guarda... Pode ser o mesmo anjo, pode ser 2 anjos. Posso ter 2 anjos. Isso é demais, né, para nossa cabeça. Ah, Nós tá. O anjo do registro é aquele que registra. E o da guarda é aquele que nos protege, nos livra. Tudo que a gente faz, desde o nosso nascimento até a morte, Deus